Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 15 de maio, Ibovespa apresentando aqui uma estabilidade, mais 0,29%, tá para sair aqui do leilão de fechamento, podendo alterar um pouco essa variação, mas um candle um dia mais de indefinição, com uma variação pequena da máxima para a mínima, movimento já prolongado para cima, está dentro de uma boa tendência de alta. A perda da mínima do pregão de hoje seria uma primeira sinalização para se ter um movimento de baixa, onde o principal suporte, o primeiro suporte mais relevante para o Ibovespa seria aqui a máxima desse topo anterior, por volta ali dos 66.850 pontos. Enquanto não gerar nenhuma sinalização de perda de mínima, ainda vai seguir com a expectativa de poder gerar algo mais aí para cima, em busca aqui dessa resistência na casa de 69.000 até os 69.500 pontos, que é o ponto mais alto aqui desse topo. Olhando para os futuros, nos futuros cheguei a fazer recomendação no mini índice e também no mini dólar, mas no mini dólar não executou. Vamos aqui para o mini índice. Mini índice, depois de uma abertura com gap de alta aqui nesse ponto, esse aqui é o gráfico de 10 minutos, dá uma pancada muito forte para baixo, gera aqui uma subida mais quebrada para cima, ainda dentro desses três candles muito fortes para baixo. Dentro dessa perspectiva de poder gerar um topo aqui, primeiro gerou uma sinalização de topo descendente e anulou logo na sequência. Só que dentro do que estava acontecendo num gráfico até de maior periodicidade, eu busquei uma entrada que fosse um pouco mais para cima, que seria aqui, que é basicamente essa região aqui de topos anteriores, colocando aqui uma linha no gráfico de 10 minutos. Nesses topos anteriores, em conjunto com a mínima aqui do dia, bateu nessa região, gerou aqui a sinalização de topo, recomendei venda. No primeiro candle não andou, não fechou para baixo aqui dessa mínima do ponto de entrada, e no segundo candle já fecha abaixo, mas de forma bem travada no gráfico de menor periodicidade. Eu fui encurtei o stop ao máximo possível, e esse stop aqui foi acionado com a leve perda de 0,02%, praticamente um 0 a 0, menos 0,03% do capital total. Depois disso, não fiz novas recomendações aqui no mini índice. Olhando para o G60, já para o próximo pregão, a gente pode ver que teve esse movimento para baixo, e isso aqui tudo foi uma movimentação para cima, uma movimentação mais fraca, mais travada. Para buscar venda a partir do próximo pregão, seria interessante perder essa mínima aqui desse último candle do G60, ou seja, vir para baixo de 68.925 pontos para favorecer mais a busca de operação na ponta vendedora, ou seja, gera um movimento aqui que rompe por pouco esse topo anterior, vai afunilando aqui para cima, fazendo algo semelhante a uma cunha, ou mesmo se abre subindo e gera alguma sinalização forte nessa região de resistência, sinalização forte para baixo, também me chamaria atenção para a ponta vendedora. Então seriam duas situações, aqui para baixo desse patamar, gerando topo descendente no gráfico de menor periodicidade, ou uma sinalização forte para baixo aqui depois de superar um pouco aqui para cima essa zona de resistência. Mas enquanto não acontecer essas sinalizações para baixo, o cenário fica um pouco mais para a ponta compradora, principalmente se abrir subindo e passar a usar essa região aqui em torno de 69.150 pontos como suporte para gerar fundo ascendente no gráfico de menor periodicidade. Depois disso, vamos então falar aqui do mini dólar. No mini dólar cheguei a fazer uma recomendação, mas não foi executada. Colocando aqui no gráfico de 10 minutos, a recomendação que eu fiz no mini dólar foi que depois que gerou esse movimento aqui para cima e uma correção aqui sem perder essa mínima, eu recomendei compra se superasse a máxima desse candle, ou seja, na expectativa de gerar fundo ascendente e seguir aqui uma nova tendência de alta. Mas não executou, bateu ali na trave, voltou aqui para baixo. Quando perdeu essa mínima e principalmente essa mínima, a operação aí foi abortada, cancelada essa operação, e não passei mais operação aí, seja na ponta compradora ou ponta vendedora no mini dólar. No gráfico diário, a gente pode ver aqui, tirando aqui os ajustes, que o mini dólar está em cima já numa região ali de fundo anterior, sendo mais significativo aqui nessa faixa de 307 até a mínima de 3,095. Então essa seria a zona de suporte mais significativa que o dólar pode testar no próximo pregão. Mas devido ao movimento mais prolongado para baixo, abre-se a chance, depois desse candle de indefinição no pregão de hoje, apesar do gap de baixo, de se ter aqui uma movimentação para cima que pode vir inclusive testar essa região de 331 a 336 como um patamar de resistência, esse gap aqui de baixo. Olhando para o G60, dentro do que está acontecendo no G60, movimentação para baixo e agora uma sinalização de fundo, esse cenário apoia mais a operação na ponta compradora, buscando aí fundo no gráfico de menor periodicidade. E para a ponta vendedora teria que abrir caindo, perdendo aqui principalmente essa sinalização de fundo, perdendo aqui 312, para se trabalhar em alguma operação na ponta vendedora, no meu modo de ver. Ou a outra alternativa, faz um movimento muito fraco para cima e gera alguma sinalização
de queda aqui mais forte pelo G60 para buscar essa operação na ponta vendedora. Mas enquanto estiver dentro dessa sinalização aqui de fundo no G60, ficaria um pouco mais para a ponta compradora de day trade. Depois disso, vamos então para a PTR4, a Petro no pregão de hoje apresentando aqui uma alta de 1,49%, mais um pregão que abre com um gap de alta, batendo ali num nível de 15,65, 15,87 a máxima do dia e perdendo um pouco de força, um dia mais travado. A perda da mínima de hoje reforça um pouco mais a chance de se ter um movimento de correção. O principal nível de suporte para a Petro para um movimento de correção no gráfico diário seria primeiramente essa região de topo de 15,16 a R$15 número redondo e depois disso esse gap localizado na casa dos 14,92 a 14,82. Então seriam os dois níveis que eu vejo aí, as duas faixas de suporte que eu vejo em cima da PTR4 para um movimento corretivo. O suporte imediato é esse gap de alta do pregão de hoje, localizado aqui em R$15,58. Na Vale 5, dia de alta de 2,15%, a ação pode proporcionar aqui uma sinalização de fundo ascendente ainda dentro desse movimento de baixa ou mesmo dentro desses dois candles fortes de baixa. Ou seja, ainda esse cenário aqui não se encaixa para mim para entrar na ponta compradora, pode até gerar justamente um movimento mais forte para cima e confirmar uma nova tendência de alta superando os 25,88, mas ainda até pelo gráfico semanal não há uma sinalização de fundo no gráfico semanal, ou seja, de início de movimento de alta. Então, para buscar uma compra mais interessante, se encaixando para mim melhor uma entrada na Vale, seria mais interessante ela acima, rompendo já essa barreira dos 25,88, que é justamente essa máxima aqui no gráfico diário, falando em compra de swing trade. Depois disso, vamos falar aqui de outros ativos, começando aqui por ESTC3. Eu recomendei compra na ESTC3 no pregão de hoje, no ativo na superação da máxima do pregão anterior. É um ativo que, se viesse, abrisse já subindo e superasse essa máxima, não encaixaria para mim. Mas como ela abriu caindo e gerou aqui uma recuperação mais forte no intraday, eu optei por essa compra aqui nessa superação dos R$18,56. Só que o ativo faz ali, ó, se jogar aqui no G60 vai ficar mais claro, o ativo faz uma boa formação de fundo, fechando até em 18,60, uma boa recuperação, abre lá embaixo, perde as mínimas dos 2 dias anteriores e volta forte para cima, forte no sentido ali dos candles, da formação dos candles, volta ali para cima, fecha acima desse patamar. Mas só que quando volta nesse candle fechar para baixo do fechamento de ontem, para mim isso já foi um sinal de enfraquecimento que eu gostaria de ver para continuar nessa posição. É a continuidade aqui do movimento de subida, principalmente esse rompimento aqui para manter essa posição. Eu optei por encerrar essa posição, com o stop aqui não foi lá no stop que foi estabelecido, um stop parcial de 0,92%, parcial no sentido de um stop menor do que foi estabelecido. 0,92% na operação, capital total uma redução de 0,15%. É um ativo que ainda vou ficar de olho para a possibilidade de voltar para a ponta compradora, dependendo do que ela fizer a partir do próximo pregão, seja num retorno aqui para cima dos 18,56 ou mesmo se tiver mais um pregão aqui, mais alguns pregões para baixo para buscar alguma operação na ponta compradora ainda em cima desse ativo. Depois disso, então, vamos aqui para a LPL4. LPL4 pregão de hoje, queda de 0,77%, ativo que está dentro de uma tendência de alta, seja pelo gráfico semanal, pelo gráfico diário, alinhado para cima, vai fazendo uma correção mais fraca aqui nesse primeiro momento. Possibilidade de buscar uma entrada se romper a máxima pregão de hoje, aqui dando continuidade a um movimento de alta do ativo. Essa seria uma das alternativas de entrada em cima de Eletropaulo aí a favor da atual tendência de alta. Rente 3 também com a correção mais fraca, 3 candles lá em cima. O ideal é que essa correção se estenda um pouco mais no tempo ou mesmo no preço para buscar essa entrada, mas também pode trazer uma alternativa de compra com a menor relação risco-ganho, visto que está um pouco mais lá para cima, pode trazer pelo menos uma relação risco-ganho de 1 para 1, ou seja, o tamanho desse candle, o tamanho do stop aqui, posicionado aqui para cima, pode trazer essa relação risco-ganho numa superação da máxima do pregão de hoje, 48,14. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, um grande abraço e até o próximo pregão.